Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos tratar de uma das funções mais importantes do osciloscópio, que é a realização da medição da diferença de fase de grandezas elétricas. Entretanto, quando nós estamos tratando ele principalmente de rede elétrica, devemos ter o cuidado redobrado com o uso do equipamento, porque se a gente operar ele de forma inadequada, podemos causar danos ao equipamento ou pior, causar um acidente aí. Bom, pessoal, começar aí com uma dica rápida de segurança, né? Devemos lembrar, pessoal, que quando nós estamos trabalhando aqui com o osciloscópio, com canais não isolados, né? A referência dele, ou seja, que no caso, para cada uma dessas sondas, essa garra jacaré aqui, que é a referência de cada um dos canais, é internamente conectada entre si, tá? Então, pessoal, existe vamos dizer, um curto-circuito entre essa garra jacaré e essa, por isso que muitas vezes a gente utiliza apenas uma delas conectada na referência do circuito, tá? A gente não deve conectar essas garras jacaré em potenciais diferentes, senão a gente vai estar causando um curto-circuito aí, tá? Para que a gente observe isso, pessoal, basta a gente então utilizar o modo de continuidade aqui, né, pessoal, do multímetro e observe que ao conectar aqui em uma dessas garras jacarés e essa outra ponta de prova na outra, a gente tem aí o curto-circuito entre elas, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado aí ao utilizar o osciloscópio. Além disso, pessoal, nesses casos aqui, temos que lembrar que o terminal aqui de terra, né, do plug de alimentação do osciloscópio é também conectado internamente a essas garras jacarés, tá, pessoal? Isso é importante para quando a gente vai fazer alguma medição na rede elétrica e não temos o transformador aí de isolamento, né, para o osciloscópio, no caso, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente colocar essa garra jacaré numa fase da rede elétrica, a gente vai estar curto-circuitando com o terra, tá? E a gente pode danificar aí de forma irreversível o osciloscópio, dependendo do caso. Então, só para a gente validar isso, ó, eu vou colocar aqui no terminal central aqui do plug, né, que é o do aterramento, e se eu conectar agora aqui na garra jacaré, pessoal, observe que nós temos aqui a continuidade, dá para escutar o bip, eu espero, né? Bom, pessoal, vamos começar a fazer medidas de fase com um objetivo prático, né? Quando nós temos circuitos de corrente alternada, composto apenas por resistores puros, pessoal, a coisa é bastante simples quando nós queremos determinar a impedância do circuito. Pois nesse caso a gente só precisa de desconectar a fonte do circuito e fazer a medição utilizando o multímetro na função ohmímetro. Faz a medição da resistência e aí não tem nenhum segredo. Agora, quando nós estamos trabalhando com circuitos em corrente alternada com elementos reativos, a impedância total não pode ser mais determinada dessa forma, né? Nesse caso, nós devemos determinar tanto o módulo quanto a fase da impedância nos terminais do circuito, tá? Então, a fase angular ou defasagem entre tensão e corrente é uma das informações importantes para que a gente conheça, então, como é o comportamento da impedância do nosso circuito. Mas devemos lembrar, pessoal, que o valor final é dependente da frequência do sinal aplicado durante o teste, tá, pessoal? E para fazer essa demonstração, pessoal, eu vou utilizar aqui esse amplificador de áudio que eu projetei já há algum tempo, né? Eu montei ele aqui e eu vou estar usando ele como uma fonte de tensão alternada, cujo sinal da frequência e a amplitude é controlado aqui pelo gerador de funções aqui integrado ao osciloscópio, tá? Eu ia utilizar o variac, mas daí eu ia ter a frequência constante, né? A frequência da rede elétrica seria sempre a mesma. Então eu achei melhor utilizar o amplificador aqui para poder modificar também a frequência do sinal de teste, tá? Então, a princípio nós temos aqui um circuito RCL série, tá? Tá conectado tudo em série. O esquema de ligação está aí na figura 1, né, pessoal? Observe que eu tenho esse resistor aqui, pessoal, de 0,27 ohms, que a princípio ele será o nosso elemento sensor de corrente, né? Ou seja, ele tem uma baixa resistência, então ele pouco vai interferir na resistência total do circuito, né? Ou na impedância total. Entretanto, medindo a tensão dele, a gente pode obter o valor da corrente, né? Existem outros métodos que eu vou mostrar para vocês aqui para a gente medir a corrente, mas esse seria o de menor custo, né? Utilizar um resistor como elemento sensor de corrente. Para a gente fazer o levantamento então, da impedância desse circuito para algumas frequências, pessoal, primeiro eu vou vir aqui e configurar o gerador de funções do osciloscópio, tá? Tem aqui então o Wave Generator, tá?
E aqui nós vamos começar com um sinal de 1.4 volts de pico a pico, uma frequência de 100 Hz, conforme vocês podem observar aqui, tá? E a partir desse ponto nós podemos fazer algumas alterações, tá? Ligando o amplificador. E olha aí, pessoal, nós temos no canal 1 a medida da tensão de alimentação do circuito, tá, pessoal? E no canal 2 eu estou fazendo a medida aqui da tensão nesse resistor, que nós vamos então ter a corrente, né? Lembre-se que a tensão e a corrente num resistor estão sempre em fase. Então, medindo a tensão do resistor, eu tenho então a forma de onda da corrente também. Eu já deixei algumas medidas configuradas aqui no osciloscópio, pessoal. Nós temos aqui o valor eficaz para a tensão ali no canal 1 de 10.7 volts, tá? E para a tensão no canal 2, nós temos aproximadamente aqui 51,2 ou 0,3 ali milivolts, tá? Convertendo o canal 2 ali para a corrente, pessoal, vamos pegar ali o valor da tensão, certo? Aplicação da lei de Ohm básica ali, 51,2 milivolts, dividido por 0,27 ohms, resulta em 189,6 mA. Esse é o valor eficaz da corrente nesse circuito. Então agora nós podemos calcular qual é o módulo da impedância, né, pessoal? Basta a gente pegar então a tensão e dividir pela corrente eficaz, resultando ali no módulo de 56,4 ohms. Esse seria então o módulo da impedância desse circuito, pessoal, nesse circuito RLC série, quando aplicado um sinal senoidal de 100 Hz, correto? E a fase desse sinal, pessoal? Bom, o objetivo desse vídeo é medir a fase e ver a aplicação dessas medidas, né? Então, uma dessas aplicações para a medição da fase, por isso o osciloscópio torna-se também um equipamento importante para isso, é fazer então a medida do deslocamento ali entre a tensão e a corrente, tá? Se a gente observar aqui no osciloscópio, nós temos aqui claramente que a corrente está avançada em relação à tensão, certo? O canal 2 ali verde, que é a corrente, está adiantado, ou seja, está se tornando positivo crescente, né, passando ali por zero antes da tensão. E conforme nós já estudamos, né, pessoal, o dispositivo que faz a corrente estar adiantada em relação à tensão é o capacitor. Então, nitidamente, nós temos aqui um circuito predominantemente capacitivo no que se refere aos elementos reativos, né? Nós temos aqui o capacitor e o indutor. Então, esse circuito aqui, em relação aos elementos reativos, ele está mais capacitivo do que indutivo. Isso quer dizer que a reatância capacitiva é maior do que a reatância indutiva na configuração série. Pois numa configuração série, né, pessoal, o elemento que vai ter sua representação predominante é o elemento de maior valor ôhmico. Bom, como vamos então obter a medida de fase? No caso desse osciloscópio aqui, pessoal, ele tem a função de medida de fase direta, né? Então, tem algumas outras funções aqui, mas aqui nós vamos utilizar a medida de fase. Eu vou adicionar ela e observe que nós estamos fazendo a medição da fase 1 em relação à fase 2 aqui, onde nós temos a indicação de aproximadamente 22 graus de defasagem. Tá? Lógico que tem uma oscilação ali do ponto ali de medição, mas está em torno ali de 22 graus. Ou seja, podemos escrever a impedância desse circuito como tendo 56,4 ohms é o valor do módulo e menos 22 graus é o valor da fase. Observe sempre quando for fazer esse tipo de medida referencial aqui, né, comparativa entre os dois canais, qual é o canal que é a fonte do sinal de referência. No caso aqui está sendo o canal 1, por isso que ele está sendo aqui referenciado do 1 para o 2 para a medida da fase, tá? Se a gente converter esse valor da impedância para a forma retangular, pessoal, na parte real temos 52,29 ohms e a parte imaginária menos J 21,13 ohms. Para esse circuito, nessas condições. O que acontece agora, pessoal, se eu modificar a frequência do sinal aplicado? Eu vou pegar aqui, vim no gerador de funções e vou modificar a frequência. Eu vou fazer isso de forma contínua aqui no vídeo, sem cortar, pessoal, que eu quero que vocês observem o que está acontecendo com a fase ali em tempo real, tá? Então eu vou aumentando a frequência aqui
Olha lá, pessoal. Vou modificar a escala horizontal para vocês observarem bem o que está acontecendo. Olha só que agora a corrente está atrasada em relação à tensão. Vou chegar aqui em 1 kHz. Pronto. Olha aí, pessoal, estou agora em 1 kHz. E se vocês observarem, nós temos agora a corrente atrasada em relação à tensão. Isso por quê, tá, pessoal? Isso porque, conforme eu aumentei a frequência, eu aumentei a reatância indutiva, correto? E lembre-se, pessoal, conforme aumenta a frequência, a reatância capacitiva diminui, correto? Então, num circuito série, o elemento predominante, no caso ali da fase entre os elementos reativos, é aquele que tem o maior valor ôhmico. Como eu aumentei aqui a frequência, eu aumentei a reatância indutiva, ao passo que eu diminuí a reatância capacitiva. Então, para essa frequência aqui de 1 kHz, nós temos que agora o elemento indutivo é predominante em relação ao elemento capacitivo, considerando apenas aqui os elementos reativos, né? Então esse circuito agora está mais indutivo do que capacitivo, por isso nós temos agora a nossa corrente atrasada em aproximadamente 22 graus ali, né, pessoal? Então, olha só, mudar a frequência do sinal, pessoal, a amplitude da tensão aplicada é a mesma, só mudei a frequência e o circuito mudou todo o comportamento aqui com relação à sua impedância, né? Antes ele estava adiantando a corrente, agora ele está atrasando a corrente. Vamos calcular aqui, pessoal, como que ficaria a impedância desse circuito, tá? Então, vamos pegar ali o valor eficaz para a tensão no canal 2, né? Temos ali 41,7 milivolts. Vamos calcular qual seria a corrente, né? Então, nós temos ali 0,042 milivolts dividido ali pela nossa resistência, que é o nosso elemento sensor aqui, né, pessoal? Que é de 0,27 ohms, resultando ali em 155,6 mA, tá? Então, vamos calcular qual é o módulo da nossa impedância. Então, nós temos os mesmos 10,7 volts dividido ali por os nossos 155,6 mA, resultando em 68,77 ohms. Então, 68,77 ohms é o módulo da nossa impedância. E o ângulo de fase? Está aqui no osciloscópio, pessoal, 22 graus aproximadamente. Então, vou lá converter para forma retangular, né? Então, nós temos 68,77 o valor do módulo e o ângulo aqui 22 graus. Tá ali, pessoal, nós temos a parte real de 63,76 ohms e a parte imaginária nós temos ali 25,76, ou seja, J 25,76 ohms. Então lembre-se, né, pessoal, a medida de fase ela é muito importante para a gente aqui, só que no caso aqui de circuitos em CA, lembre-se sempre, vai depender do valor da frequência. Foi modificado aqui o valor da frequência, pessoal, modifica todo aqui o comportamento do circuito, ó. Se eu aumentar ainda mais aqui a frequência, vamos por aqui 10 kHz agora. Olha lá, pessoal, vai aumentando o ângulo de fase, ou seja, esse circuito vai ficando cada vez mais indutivo, certo? Só que lógico, né, pessoal, é um circuito em série. Se eu estou aumentando a reatância desse indutor, está aumentando a impedância total desse circuito. Por isso que você está observando aqui, ó, uma redução no valor eficaz da corrente, porque a impedância está aumentando como um todo, né? Eu vou diminuindo a reatância capacitiva, mas vou aumentando aí de forma proporcional o valor da minha reatância indutiva, né? Reduzindo novamente a frequência aqui, vamos lá para voltar ali para 100 Hz. E olha lá, temos o circuito capacitivo novamente. Então, pessoal, entre as aplicações da medida de fase de um circuito elétrico, né, temos destaque aí que ela oferece uma indicação do circuito ser mais resistivo ou reativo, certo?
Podemos saber se a parte reativa do circuito tende a características indutivas ou capacitivas, certo? E ainda, pessoal, podemos calcular qual é a potência ativa desse circuito, né? A potência que está sendo convertida em calor. Então, ao longo dos vídeos aí, pessoal, vocês vão vendo diversas aplicações para as medidas aqui de fase com o osciloscópio. Então, aproveitando, né, pessoal, se inscreva no canal aí para ser notificado sobre as próximas aulas, né? Ative as notificações aí também. Lógico, se esse vídeo está contribuindo com o teu conhecimento, deixe seu like também aí. Bom, pessoal, eu fiz uma modificação aqui no circuito, né? Eu removi o resistor que eu estava utilizando como sensor, tá? Ainda é um circuito série, é os mesmos elementos ali, só que eu removi agora o elemento sensor e substituí ele por essa placa de condicionamento de sinais que eu mostrei para vocês lá no vídeo TPCA10, né, pessoal? Mostrei o projeto completo dela. Caso vocês não tenham visto ainda, eu vou deixar o link na descrição, ou no card aí em cima, vocês podem ver depois, tá? O passo a passo para você projetar. O custo dela é muito baixo para você mesmo montar a sua placa e poder fazer as medições de corrente, né? Observe que eu tenho aqui o TC, né, pessoal, que está aqui abraçado um dos cabos que está fazendo a alimentação, envia o sinal ali para a placa de condicionamento e ela já está dando o ganho adequado aí, fazendo condicionamento de sinais e enviando aqui para o canal 2 do osciloscópio, tá, pessoal? Então, o canal 2 do osciloscópio está fazendo a medição na saída dessa plaquinha de condicionamento de sinais. Lógico, você poderia estar utilizando aqui um clamp de corrente próprio para isso, né, pessoal? Tem aqui o Hantek CC65, né? Eu mostrei, já tem um review dele no canal, vou deixar o link na descrição também. Só que é um dispositivo mais caro, né, pessoal? A gente vai comprar ele aí, hoje em dia, conforme o dólar vai subindo, aí vai ficando um pouco difícil de a gente fazer a aquisição desse equipamento. Então tem a alternativa aqui de você fazer a placa de condicionamento de sinais. E observe que a qualidade do sinal fica bem boa, pessoal. Tá limpinho aí o sinal, né? Embora eu possa fazer algumas melhorias, conforme vocês podem ver lá no vídeo do projeto dessa placa, mas está me servindo aqui para o propósito, né? E a vantagem de utilizar aqui algum elemento apropriado aí para medir corrente, pessoal, sem ser ali o resistor. Os resistores têm valores padronizados aí para as resistências, né, pessoal? E nem sempre a gente consegue usar uma escala do osciloscópio para fazer a conversão direta para a corrente. Conforme vocês viram há pouco, eu sempre tive que calcular qual é a corrente baseada na tensão, né? Então, nesse caso aqui, ó, como eu tenho uma definição da escala aqui na hora do projeto da placa, eu consigo vir aqui no canal 2 do osciloscópio, pessoal, vem aqui em ponta de prova e troco para a unidade de medida aqui, ó, amps, né? Então agora, e essa é a ponta de prova aqui que eu estou utilizando, né? 1 volt vale 1 ampere. Então, o que é interessante aqui, pessoal? Agora, no canal 2 aqui, eu estou medindo já a corrente eficaz, né, dela em ampere ali, certo? Eu não tenho que mais pegar o valor da tensão e calcular o valor da resistência. Então, o que vocês estão vendo ali já está pronto o valor da corrente. Isso agiliza bastante aí na hora das análises, né? Como o sinal agora está com menos ruído, pessoal, eu estou tendo que dar um ganho menor ali no sinal de tensão adquirida, né? Então, observe que agora o meu ângulo ele vai ter mais precisão na hora de fazer a medição, né? Eu tenho ali 10,7 volts aplicado nesse circuito, resultando numa corrente ali de 159 miliampere, tá? Tudo aí valor eficaz, né? Valor RMS. E o ângulo está dando ali em torno de menos 28 graus, ou seja, o circuito está capacitivo, aumentando a frequência ali, pessoal. Olha lá, vamos pegar aqui a corrente e levar aqui para 1 kHz. E nós vamos ter ali agora a corrente atrasada em relação à tensão, conforme nós vimos há pouco, né, pessoal? Só que agora com outro método de medição de corrente. Bom, conforme eu for produzindo os novos conteúdos, pessoal, eu vou trazer aí novas aplicações da medição de fase de sinais elétricos. Então, pessoal, caso você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like e verifique a sua inscrição no canal. Fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão na área de comentários. Forte abraço e até a próxima aula.